Ao Rei eterno, o Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todos sempre. Amém. Estamos agradecidos a Deus por Ele nos conceder a oportunidade de uma vez mais estarmos juntos para estudarmos a Bíblia. Agradecemos a Deus por este dia que Ele está nos concedendo e também agradecemos a todos vocês que estudam conosco a Bíblia a cada dia, que compartilham esses estudos com outras pessoas, a todos vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila, no YouTube, que clicam no dedinho de joinha. E também agradecemos a todos vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando. Mandamos aqui um alô especial para Cláudia, que é de Igaraçu. Também um alô especial para Josiane Lima, que é de Jaguariúna, em São Paulo. Um alô especial para Josias Rodrigues, é de Guabiruba, em Santa Catarina. Maria Cleciaires é de Candiota, no Rio Grande do Sul, e ela pede orações pelo neto Adilson, que passou por cirurgia. Mira Santos, ela pede orações por seu casamento. Está tendo problemas no relacionamento e que Deus possa dar a solução. Dalva Marconi é de Vila Mazei, em São Paulo. Ela fraturou a terceira vértebra, tem sentido muitas dores e também pede as nossas orações. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre alô para vocês. Iremos orar. Nosso Deus e Pai, nós aqui estamos em Tua presença, te agradecemos pela vida, os cuidados, a proteção, os livramentos que nos tens dado. Te agradecemos por este dia e também por estes momentos que temos para estudar a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja presente na mente e no coração de cada um de nós, abrindo para entendermos a Tua Palavra, aceitá-la e colocá-la em prática em nossa vida. Abençoa todos aqueles que estudam conosco e que passam por momentos difíceis, têm suas lutas, problemas, dificuldades, provações, tentações. Dê vitórias a cada um conforme a Tua vontade. Aqueles que nos pedem orações, que também recebam as bênçãos. Especialmente pedimos pelo Adilson, que é o neto da Maria Cleciaires, possa se recuperar da cirurgia. Também Dalva Marconi, lá de Vila Mazei, que fraturou a terceira vértebra, que possa também ter as dores aliviadas. E ainda a Neide, que está completando mais um ano de vida e pede por sua saúde. Todos os demais que recebam as bênçãos conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. No estudo que ontem fizemos aqui, falamos que Jesus ele estava com o coração quebrantado. Por quê? Porque ele veio para o que era seu, veio para o povo judeu, o povo que ele havia escolhido para ser uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus, um reino de sacerdotes, mas infelizmente eles rejeitaram a Jesus, não aceitaram. E Jesus quis ajuntar os seus filhos como a galinha junta os pintinhos debaixo de suas asas, e Jesus chorou quando estava ali no Monte das Oliveiras contemplando a cidade de Jerusalém, especialmente o templo, e Jesus fez aquela profecia que não ficaria pedra sobre pedra sem que tudo fosse derribado. Os discípulos quiseram saber de Jesus quando seriam essas coisas, e Jesus, então, falando a respeito da destruição do templo, ele disse que haveria um momento em que a cidade seria tomada e seria então destruída. Mas aqueles que estivessem atentos aos ensinamentos de Jesus, para que eles fugissem quando isso acontecesse, fugissem da cidade para que não morressem. E acontece que Jerusalém ela foi cercada, e isso aconteceu no ano 66 da nossa era. E o exército romano cercou Jerusalém e não sabemos assim o motivo. Eles abandonaram o cerco inesperadamente e então aqueles judeus que aceitaram a Jesus, que estudavam os seus ensinamentos e que praticavam os seus ensinamentos, quando o exército se retirou, aqueles judeus que haviam aceitado a Jesus em suas vidas, eles fugiram da cidade. Nós sabemos que, mais tarde, este exército romano voltou novamente e cercou outra vez a cidade, e agora a cidade foi destruída. Isso foi no ano 70 da nossa era. Quando
os cristãos que estavam em Jerusalém fugiram, eles foram ali para a região de Pela, que fica na Pérea, além do Rio Jordão. E o sinal que Deus havia dado, que Jesus havia dado, que agora todos tiveram oportunidade para obedecer ao que Jesus havia dito. E então, nenhum cristão foi morto no cerco de Jerusalém. E como nós sabemos, a cidade foi destruída, os muros, o templo, não ficou pedra sobre pedra, e até hoje o templo não foi mais reconstruído. Hoje, no lugar do templo, existe ali uma mesquita chamada Domo da Rocha, que quem construiu foram os muçulmanos. E então há uma briga ainda até hoje entre judeus e muçulmanos, porque os judeus querem reconstruir o templo, mas cremos que isso será impossível, porque há uma rivalidade muito grande entre muçulmanos e judeus. Os muçulmanos, para quem talvez não se lembra, eles são descendentes de Ismael. Ismael também era filho de Abraão, assim como Isaque. E então os muçulmanos, eles creem que quem Abraão ofereceu em sacrifício não foi Isaque, foi Ismael. Então há uma divergência aí entre os muçulmanos e os judeus. Mas nós, pela Bíblia, a palavra de Deus, que é a palavra que nós podemos confiar, porque foi o Espírito Santo que inspirou os santos homens a escreverem a Bíblia, é-nos dito que Abraão foi sacrificar Isaque, porque era o filho da promessa. Ismael era filho de Abraão, que teve com aquela serva egípcia chamada Agar. E então Abraão era o filho Isaque era o filho da promessa. E foi Isaque que Deus pediu para que fosse sacrificado. E então Jesus, ele veio e ele falou que essa cidade seria destruída, e isso aconteceu, como nós acabamos de dizer. Só que nós precisamos sempre ter em mente que aconteça o que acontecer, Deus ele está conosco. Deus ele tem os propósitos dele, os desígnios, e os propósitos de Deus, os planos de Deus vão se cumprir, quer nós queiramos ou não. Muitas pessoas pensam que, não, essas coisas que nós estamos estudando e que estão para acontecer, não, isso não vai acontecer. Vão acontecer. Por quê? Porque Deus ele tem os propósitos dele e os planos dele. E quando nós lemos aqui no Salmos 46 e no verso 1, diz assim: Deus é nosso refúgio e nossa força, sempre pronto a nos socorrer em tempos de aflição. Então nós nunca deveremos ter dúvidas de que quando nós estamos passando por momentos difíceis em nossa vida, Deus ele é o nosso refúgio e a nossa força. Nós não podemos confiar em nós mesmos para vencermos qualquer dificuldade, qualquer problema, quer seja de ordem espiritual, ordem material, ordem de relacionamento conjugal, só podem ser resolvidos com o poder de Deus. Ele é o nosso refúgio e a nossa força, e está sempre pronto a nos socorrer em momentos de aflição. Muitas das vezes nós continuamos sofrendo e passando por aflições porque nós não vamos a Jesus, não vamos a Deus, que é o nosso socorro. E aí nós continuamos sofrendo. Então nós precisamos aprender que quando nós enfrentarmos qualquer problema em nossa vida, a primeira pessoa que nós deveremos procurar é Deus. Não existe outro caminho. As pessoas procuram soluções em várias outras coisas, e pessoas também, e por último então procuram a Deus, depois de ter sofrido bastante e apanhado muito na vida. O profeta Isaías, em Isaías 41, verso 10, que nós lemos ontem, e eu vou repetir para vocês, diz aqui, Isaías 41, verso 10, não tenha medo, pois estou com você. Não desanime, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei, com minha vitoriosa mão direita o sustentarei. Então nós não deveremos ter medo por nós estarmos passando por momentos difíceis em nossa vida.
situações que às vezes nós não encontramos e não vemos saída. Essa questão da perseguição que já está acontecendo em vários lugares aos cristãos, nós não deveremos ter medo. É só nós ouvirmos a voz de Deus, assim como os cristãos que estavam em Jerusalém, quando viram o cerco da cidade, depois esse cerco foi retirado, os cristãos fugiram, aproveitaram a oportunidade, saíram das cidades, e então esses não morreram. Agora, os judeus que não eram cristãos e que ficaram dentro da cidade, esses morreram. Então Deus, ele tem o controle sobre todas as coisas, e todos os seus propósitos, como eu disse agora há pouco, irão se cumprir, quer nós queiramos ou não. E quando nós lemos em Hebreus capítulo 11, nos versos 35 a 38, nos diz assim a palavra de Deus: mulheres receberam de volta seus queridos que haviam morrido. Outros, porém, foram torturados, recusando-se a ser libertos, e depositaram sua esperança na ressurreição para uma vida melhor. Alguns foram alvo de zombaria e açoites, e outros acorrentados em prisões. Alguns morreram apedrejados, outros foram cerrados ao meio, e outros ainda mortos à espada. Alguns andavam vestidos com peles de ovelhas e cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Este mundo não era digno deles, vagaram por desertos e montes, escondendo-se em cavernas e buracos na terra. Eu li Hebreus capítulo 11, versos 35 a 38. Aqui, Hebreus 11 é o capítulo dos heróis da fé. Pessoas que preferiram morrer do que negar a sua fé. Então, irmãos, nós temos que ter essas pessoas como exemplo em nossa vida. Nós temos que ter consciência de que nós poderemos passar por perseguições severas, por aflições, angústias, por amor a Cristo, mas que nós não cedamos às pressões e que nós possamos ter a certeza de que, se nós morrermos por amor a Cristo, nós seremos ressuscitados quando Jesus voltar. E em Apocalipse capítulo 2 e no verso 10, o apóstolo João escreveu: não tenha medo do que está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão, a fim de prová-los, e terão aflições por 10 dias. Mas se você permanecer fiel, mesmo diante da morte, eu lhe darei a coroa da vida. Vejam, não tenham medo do que está prestes a acontecer. Não vamos temer, irmãos. Vamos nos alegrar, vamos manter a nossa esperança firme em Jesus. Vamos continuar amando-o, servindo-o, fazendo o melhor que nós pudermos fazer, porque a nossa recompensa será a vida eterna. Aqui diz, no finalzinho do verso 10, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. É o que nós estamos esperando, irmãos. Então, muitos de nós irão passar por esses momentos de perseguição, de aflição, por amor a Cristo. Mas não abandone a sua fé, persevere, porque aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, os cristãos no cerco de Jerusalém foram providencialmente preservados, eles não morreram porque eles se lembraram das palavras de Jesus, eles fugiram da cidade, e nós também seremos preservados se nós continuarmos ouvindo a voz de Deus e fazendo a vontade dele em nossa vida. Nós queremos dizer para você que, se você tem aí este livro, Grande Conflito, você pode ler os capítulos 1 e 2 e que vai esclarecer bastante o estudo que nós estamos aqui fazendo com vocês esta semana. Nós agradecemos a todos vocês que estiveram conosco hoje, mais uma vez estudando a Bíblia. Retornaremos amanhã para dar sequência ao estudo desta semana, mas eu quero fazer uma pergunta. Tem você tido Jesus como o seu socorro, como aquele que pode te dar a vitória sobre os problemas que você enfrenta? Não nos esqueçamos. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Segundo Crônicas, capítulo 20, verso 20. Que Deus nos abençoe.